Sabemos que está acontecendo toda aquela treta com a IA por questão deles terem roubado o traço do Miyazaki, o criador do estúdio Ghibli. Então, a gente está aqui também para pedir desculpa novamente por ter colocado, infelizmente, essa imagem como perfil aqui no canal e em outras redes sociais, mas nós já retiramos e colocamos a bolinha roxa. Mas a gente está aqui porque nesse vídeo a gente vai falar sobre formas positivas que a gente pode usar essa IA ou até mesmo o ChatGPT, entre outros, e que não prejudique nem artistas, nem outras pessoas, assim, no geral. Então, se vocês tiverem interesse em como usar essa ferramenta, por favor, continue vendo o vídeo. Mas não podemos esquecer também de sempre ter em mente que mesmo a gente usando de uma forma positiva essa ferramenta, nós temos sempre que ter a consciência de que ela prejudica muito o meio ambiente, tanto por questões principalmente da água que é gasta para que essa máquina não esquente, né, não aqueça demais. Sempre tem que ter consciência de todas essas coisas utilizando esse, entre aspas, produto. Ok, você já tem a ideia, já tem tudo no papel planejado, só que outras coisas você entende, outras coisas você não entende, e fica aquela confusão, aquele mar de raízes espalhadas pela sua mente, e aí nada sai do papel porque você não consegue organizar isso. E quem tem TDAH, dislexia e vários outros transtornos sabe o que eu tô falando. Então, eu passei a vida toda tendo que, legal, sempre fui muito criativa, mas eu sempre tive muitas ideias e sempre tive essa dificuldade de poder passar no papel e depois fazer virar no plano físico, na vida real. Com o passar dos anos, eu fui me virando sozinha, né? Tipo, por exemplo, a gente vai fazer aquele texto de escola narrativo. Ok, você escreve, tem várias ideias, mas aí na hora de organizar, você sempre precisa da ajuda de alguém, porque como a sua mente já é meio confuso, você pode até aprender, mas, tipo, sempre vai ficar uma coisa embaraçada na sua cabeça. Pelo menos comigo é assim, né? Desde sempre, desde quando eu existo. Então, eu percebi que eu sempre precisava da ajuda de alguém, porque eu não conseguia organizar, sei lá, às vezes um certo parágrafo, ou às vezes uma linha específica, né? De alguém que sabia mais do que eu, né? Pra poder, tipo, confirmar pra mim, não, tá certo, cara, ele tá no caminho certo, ou algo do tipo. Até mesmo quando você precisava entender alguma atividade, né? Tipo, às vezes você não entendia o título, não entendia o que tinha que fazer. Sim, e isso daí a vida inteira, até livro, quando vai ler trechos de livro, às vezes tem que ler mais de uma vez pra internalizar na mente mesmo, mas isso daí é meio que natural, assim, né? Mas indo pro ponto aqui do vídeo, se você sente que tem algo a ver com você sobre isso ou alguma coisa do tipo, fiquem até o final do vídeo que eu vou explicar pra vocês, né, como essa tecnologia me ajudou, né? Então, basicamente, eu passei por vários anos assim, e aí foi quando surgiu a tal da IA, do ChatGPT, que todo mundo conhecia, porque hoje tem várias, né? Tem uma da Baleia Azul lá, que é uma boa também, que eu esqueci o nome. Gemini, que tu me falou também. Aí, beleza, fui lá com nenhuma expectativa, porque eu queria saber o que era, né? A gente tava naquela fase de entender o que era o ChatGPT. Aí eu fui lá, ali, eu falei, entendi. Meu namorado até... Ele que explicou pra mim como que eu deveria falar lá com o ChatGPT, que tinha que falar detalhadamente, tudo que eu queria e tal, pra ele poder ver o que eu quero, né? De verdade. Eu fui fazendo, fui indo, aí eu fui percebendo que foi me ajudando e me salvando em várias questões. Isso foi até na época que eu tava fazendo faculdade. Me ajudou, por exemplo, a primeira coisa que me ajudou muito foi na questão de, tipo, eu escrevi uma coisa ali, era até para um trabalho. Eu escrevi o texto pro trabalho para colocar no slide. Só que com o chat, ele me ajudou na questão de organizar. Tipo, chat, por favor, deixa esse texto um pouco mais organizado e menos confuso de entender, porque sempre quando eu escrevo é muito confuso, né? Então ele me ajudou muito, muito nessa questão. Mas claro, colocando um adendo aqui, que não adianta você falar pro ChatGPT fazer tudo, porque senão tu não vai aprender nada, né? Então ele é tipo uma ferramenta para real te ajudar, né? Tem que saber como usar ela, né? Tem que saber como usar, não usar, tipo, como se fosse copia e cola, aí não adianta. Mas me ajuda muito nessa questão, por exemplo, também, que eu vejo que vem organizando mais a minha vida. Sempre quando eu tenho dúvida em qualquer outras questões, assim, qualquer uma da vida, assim, eu sempre tinha que perguntar para alguém, e geralmente às vezes as pessoas não sabiam muito, eu não sabia explicar muito, e com o chat, tipo, nossa, minha vida mudou totalmente, eu não tô com dúvida de qualquer coisa, desde coisa de casa até coisa jurídica, vai um exemplo. O chat, tipo, ele não é 100% perfeito, mas, cara,
ele tira muitas dúvidas. Tipo, você não fica refém só das outras pessoas pra você, tipo, entender certas coisas. E eu venho percebendo que isso vem me ajudando muito. Porque antes eu ficava muito refém das pessoas. Às vezes as pessoas também têm suas vidas, tá na correria e tudo mais, aí é meio ruim. Bom, eu, por exemplo, eu uso mais pra questões psicológicas e caso eu tô com alguma, tipo, meio com uma disforia, alguma coisa assim, aí eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito com o chat, porque eu não sou muito a favor da IA, até porque eu sou mais da arte, mas ela realmente ajuda bastante, até em questão, tipo, pra você descobrir por que você tá pensando isso, por que você se sentiu dessa forma com tal situação, então é realmente muito bom. É, tipo, uma ferramenta muito boa pra você usar, e até mesmo levar pra terapia, assim, se você estiver fazendo, assim, aí você consegue organizar melhor, realmente organiza suas ideias. Eu também faço muito isso na questão psicológica mesmo. Às vezes tem algum comportamento que eu tô em dúvida que aquela tal pessoa tá fazendo, aí eu pergunto, chat, isso tá certo? Não sei o quê, nananá. Que é meio louco, mas ele realmente dá uma direção pra você. É muito bom pra quem não tem amigos pra te dar conselho. Então eu queria dar pra vocês algumas dicas de como poder ajudar no dia a dia de vocês e como que eu uso, né? Principalmente quem tem transtornos igual eu, né? Que eu tenho TDAH e dislexia, mas tem gente que pode ter autismo, TDAH, dislexia e tudo mais, né? Bom, primeiramente eu uso muito na questão que eu falei pra vocês no início, na questão do texto, qualquer texto, narrativo, seja o que for. Porque às vezes eu quero, por exemplo, escrever um texto para colocar numa rede social ou para algum trabalho mesmo, algo do tipo. Aí eu vou lá, escrevo esse texto, tudo que tá passando na minha cabeça, como se fosse um rascunho. Vou escrevendo, e depois que eu completei tudo que eu queria, deixei tudo detalhado o texto, aí eu vou lá no ChatGPT e peço para ele, tipo, em detalhes. Depende do caso do que você quer o texto, né? Tipo, deixa esse texto um pouquinho mais formal, com palavras mais fáceis de entender. E assim vai indo, você vai detalhando como que você quer que o texto fique. Uma coisa que ultimamente eu tenho usado muito o chat é na questão de se planejar. Eu sempre tive várias ideias, mas eu sempre tive dificuldade de planejar essas ideias que estão na minha mente, na minha cabeça. Então o que o chat faz, né? Que eu vou lá, eu vou escrevendo todas as coisas que eu quero organizar. Chat, então, eu vou fazer isso e aquilo. Eu preciso que você me ajude a organizar essa tal coisa que eu quero fazer, Eu quero me organizar. Aí, por exemplo, eu quero organizar as coisas da minha banda. Tal dia eu vou ter que gravar, tal mês eu vou ter que gravar, tal mês a gente vai ter que estar já com as músicas e os repertórios todos ensaiados e tal dia, tal, né? Para organizar tudo. Aí o que eu peço? Chat, me ajude a organizar isso, por favor, como se fosse um calendário, um exemplo. Calendário? Como assim, como se fosse um calendário? Tipo, ele coloca pra mim os meses. Mês 1 a gente vai fazer isso. Mês 2, né? Lembrando que o que eu tô falando aqui, galera, é tipo, pra você se organizar com qualquer coisa. Não precisa ser só necessariamente um calendário. Por isso que eu falei, o chat você tem que escrever em detalhes. Então, tipo, se você quer organização em calendário, você coloca lá. Se você quer só uma organização, um checklist, em lista, você coloca lá. É tudo detalhado. Mas beleza, dando esse exemplo do calendário, aí eu peço e falo pra ele, só que eu tenho TDAH e dislexia, eu quero que você me ajude a organizar de uma maneira que ajude para quem tem esse transtorno. Ele vai lá e organiza tudo para mim. Você funciona... Ele até dá dicas, né? Você funciona mais na parte visual, então coloca coisas ali mais visuais para você lembrar. É muito completo, né? Como se fosse um professor, digamos assim. Resumindo, eu uso muito o chat para a parte de organizar mesmo. Porque, por exemplo, me organizei. Só que aí... Não é só na parte de organizar, na verdade. Quando ele me ajudou a organizar ali, aí eu preciso colocar em prática, ele me ajuda até nisso. Me organizar para colocar em prática. Porque tem muitas coisas na prática que não é, obviamente, não é a mesma coisa na teoria. E aí, tipo, às vezes você tá com dúvida, aquela tal coisa na prática, ele vai lá e te ajuda. Um exemplo, eu tô planejando uma casa e quero colocar um móvel em tal lugar, tô organizando, né, todo o cenário ali da casa. Aí você pede pro chat te ajudar. Na sala você pode colocar esse móvel, no banheiro você pode colocar esse móvel. Vamos supor aqui que a gente tá montando uma casa do zero, tá comprando ela e tá montando. Aí ele te ajuda a organizar isso. Em cada móvel, o que você pode colocar? Ele, tipo, chat, eu quero aproveitar também a questão do espaço da casa. Aí ele vai te ajudar tudo nisso. Você não necessariamente tem que colocar exatamente onde ele fala, né? Ele te dá, tipo, ideias. Então ajuda você a pensar de uma forma mais aberta. Aí você fala, realmente, isso aqui cabe aqui, então eu poderia tentar colocar essa outra coisa. Aí é mais pra dar umas dicas mesmo. Ok, aí eu fiz essa parte toda e organizei. Só que aí tô com dúvida de fazer a parte prática mesmo, de ir lá pegar o móvel e colocar. Aí eu posso perguntar pro chat, como que eu posso
posso fazer isso da maneira prática? Tipo, como que eu posso me organizar para colocar esse negócio e sair do papel, sabe? Ele também te ajuda a organizar isso. Então, essa parte prática vem me ajudando muito, porque muito nos meus projetos, porque às vezes eu tô com dúvida de algum termo. É basicamente a atividade prática ali que eu tô com dúvida e eu pergunto para ele vai lá e me ajuda, tipo, demais. Se eu fosse perguntar para uma pessoa isso, na maioria das vezes não seria uma resposta tão 100% igual o chat, sabe? Tipo, Detalhada, né? Isso, não seria uma coisa tão detalhada e eu poderia até esquecer o que as pessoas iam falar. Essa é uma das coisas que eu acho que todo mundo deve aproveitar, né? E eu não sei porquê, mas eu pesquisei no YouTube e eu não vi muito vídeo falando sobre isso, né? Tipo, o chat revolucionou muitas coisas, muitas empresas e tudo mais. Mas eu não vi falando sobre na questão de ajudar as pessoas que têm algum transtorno em si, né? Tipo, eu pesquisei no YouTube e não achei. Então eu decidi fazer esse vídeo, né? Pra ajudar outra galera aí que talvez esteja precisando e também compartilhar o que eu faço, né, com vocês. E eu só tô aqui por apoio emocional mesmo, porque eu não entendo nada. Mas não é nada de ser de cabeça. Obviamente você tem que tomar cuidado, inclusive, não coloca o seu nome, tipo, se o chat perguntar qual é o seu nome, não coloca o seu nome verdadeiro. Você só tem que tomar cuidado com informações muito pessoais, né? Porque a gente já sabe que não só o chat, mas qualquer coisa na internet, você tem que tomar cuidado com isso, porque, né? Bem complicado. Sempre tem alguém querendo ver nossas informações e olhando as nossas informações, mesmo a gente não sabendo. Se já não tem, né, mas... Provavelmente deve ter, então isso aqui é importante alertar vocês. Gente, esse daqui é o nosso amigo aqui fazendo parte. Eu sou o Gregório. O nome dele é Gregório. Ele estará acompanhando a gente nesses vídeos de reflexões. Prazer, o sapo Gregório. Me chamem de Gregório. E até as próximas jornadas. Bye bye. Ai, meu cago.